Glória a Deus, eu já estou com o meu ingresso aqui agora. Não devolvo mais. Depois eu pago. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: hoje nós vamos falar sobre capacitação sobrenatural. Capacitação sobrenatural. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Nós vamos desde o versículo de número 1, tá? Preparando aí, deixa eu ver quem está nos visitando nessa noite, enquanto o pessoal prepara a Bíblia aí. Prepara a espada. Quem está nos visitando? Ali a família, Deus abençoe. A irmã, Deus abençoe. Aqui também, Deus abençoe. Deus abençoe a família ali. Quem mais aqui desse lado? Mais alguém? Lá no fundo, Deus abençoe, gente. Deixa eu ver aqui no meio, Deus abençoe, querido. Deixa eu ver quem mais aqui desse lado aqui. É todo mundo de casa aqui? Aqui, Deus abençoe, amados. Vocês têm vindo nas terças-feiras, né? Que alegria vê-los aqui hoje. Mais alguém aqui? Vamos dar para Jesus na vida desses queridos que nos visitam uma grande salva de palmas. Sejam bem-vindos. Esperamos que vocês voltem e sejam ainda mais abençoados. Vamos lá então, Juízes capítulo 14, versículo 1 diz: desceu Sansão a Timná. Vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém o seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só ou somente desta me agrado. Queridos, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente já ir explicando aqui para ninguém achar. Está vendo? O povo de Deus é um povo preconceituoso. Não tem nada de preconceito. Pensaria assim quem não conhece história. Pensaria assim quem não conhece nada da Bíblia. Na verdade, quando os pais se opuseram aqui, é porque os filisteus eram os principais inimigos de Israel. Então eram nações, duas nações que viviam em guerra constante. Por isso os pais de Sansão colocaram esta pergunta para Sansão: escuta, mas será que não tem ninguém, nenhuma mulher das milhares e milhares, talvez milhões de mulheres, talvez não na mesma região, obviamente, mas dentro de todo o povo de Israel, você tem que pegar então por esposa, ou tomar por esposa uma mulher dos filisteus? E é interessante também nós observarmos algo sobre a vida de Sansão. Sansão, ele tinha um voto com Deus, feito obviamente pelos seus próprios pais, o voto de Nazireu, ou seja, Nazireu de Deus, Nazireu para Deus. Ele era alguém que havia sido consagrado para Deus, e no caso Sansão era juiz sobre Israel. Então esse homem, ele ocupava uma posição muito importante dentro do povo de Israel, e deveria seguir certos pontos, tanto espirituais como também culturais. Amém, queridos? Então aqui não existe nada de preconceito, absolutamente nada disso, mas sim uma questão, voltando, em função do seu chamado, em função do seu voto, em função das constantes guerras entre esses dois povos. Estamos entendidos até aqui? Diga amém. Só que Sansão disse: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então Deus estava aqui, gente, permitindo que Sansão se afeiçoasse de uma das filhas dos filisteus. Deus estava permitindo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus tem caminhos que às vezes para nós serão extremamente estranhos. Porém, precisamos lembrar
que Deus nunca erra, Deus nunca se engana. Amém, igreja? Então, isso serve para nós muitas vezes quando passamos por momentos difíceis, por momentos complicados na nossa vida, e talvez você não tenha uma prática assim de ir à igreja, talvez você não tenha esse costume, né? Não que a gente trate o vir à igreja como algo religioso, que a gente tem que vir sistematicamente, não, a gente vem porque a gente ama estar na presença de Deus, nós amamos receber de Deus, amém, amados? Nós amamos ver esse tipo de mover, algo que estava travado há mais de 4 meses, simplesmente com uma oração, uma declaração profética, e aquilo, pá, destrava na hora. Como é que o cara não vai se apaixonar por um Deus que faz milagres assim? Como é que nós não vamos nos apaixonar por um Deus que promete que quando a igreja congrega, quando ela se reúne, ali Ele derrama da sua bênção? Então nós, cristãos, queridos, nós queremos estar no lugar da bênção. Quantas vezes nós já vimos aqui em cultos pessoas sendo curadas, sendo libertas? Eu me lembro uma vez quando uma família inteira chegou aqui, e o marido veio desesperado me pedir ajuda, porque ele se sentia culpado, inclusive muitas vezes tinha sentido vontade de se matar, porque por causa de um erro dele, ele acabou contraindo HIV, passou para a esposa, isso havia sido no passado, e isso acabou que passou também para os filhos. Então a família toda tinha HIV. Queridos, eles vieram aqui, e eles tinham todos, a papelada toda dos médicos, eles todos tomavam os coquetéis todos, a medicação toda, e numa noite de milagres, queridos, nós oramos por eles, e num exame seguinte, de rotina, os médicos chamaram eles de volta, não, vem aqui, nós vamos ter que refazer o exame de vocês. E fizeram uma prova, uma contraprova, e mais um e mais outro, fizeram 5 ou 6 exames diferentes, e simplesmente nunca mais encontraram nenhum traço de HIV no sangue de nenhum deles. Como é que nós não vamos nos apaixonar por um Deus que age desta forma? Como é que nós não vamos nos apaixonar? É por isso que nós vamos viajar essa madrugada, queridos, para daí participar de uma conferência, de um seminário, e voltarmos para o culto de terça, porque nós queremos mais de Deus. Nós vamos estar aqui terça-feira junto com vocês, porque nós queremos mais de Deus. É por isso que nós fazemos, queridos, esse ano, os obreiros sabem, Deus havia me abençoado muito financeiramente, num trabalho que eu tenho fora da igreja, só que eu tive que abrir mão, porque esse trabalho estava me tomando muito do meu tempo, mas estava abençoando mesmo, queridos. Mas pensem mesmo. Mas nós abrimos mão porque nós temos visto o mover de Deus tão forte. Quer dizer, eu abri mão parcial, né? E é por isso que nós hoje fazemos duas lives, umas 11 da manhã e a outra às 5 da tarde. Só eu e minha família sabemos, nós estamos indo para 6 meses ininterruptos de lives. Dia 11 de abril nós vamos fechar 6 meses. A quantidade de pessoas, essas 3 amadas irmãs estão aqui por causa das lives, né? E elas têm visto, talvez quase desde o início, 4 meses, não sei quanto tempo, todos os dias, em todas as lives, o mover de Deus. E elas estavam perto, vou falar assim, quando uma pessoa disse para mim ali, elas estavam perto, eu sei exatamente quem foi. E uma delas me disse assim, uma dessas pessoas me falou, e elas estavam perto, dizendo assim, olha, eu já sou convertido ou convertida há cerca de 20 anos, mas eu nunca senti a unção de Deus tão forte como eu sinto nesse lugar. Ah, você vai se dedurar então. Eu não ia. Levanta a mãozinha, querida, faz favor. 20 anos convertida, ela disse, eu nunca havia sentido a unção de Deus tão forte em toda a minha vida como aqui dentro. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Eu não ia falar que era você, querido. Hã? Você também sente isso? Ela disse, eu me sinto parte daqui, então seja parte. Hã? Sim, ela dizendo, né? Ela acabou dizendo, não sou eu, porque é para glorificar o nome de Jesus, amém? Jesus está aqui, amados. Jesus está aqui, Jesus está aqui. E se Ele está aqui, Ele não está aqui para me abençoar, Ele está aqui para me abençoar, mas abençoar cada um de vocês nessa noite, e terça-feira que vem, e sábado nos jovens, e domingo que vem, e na outra terça, e no outro sábado, e no outro domingo. Participe do mover de Deus, deixe Deus fazer na sua vida.
Aleluia! Vamos voltar para o texto. Toma-me esta, porque só desta me agrado. Versículo 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha da parte do Senhor, pois Deus procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timná. E chegando às vinhas, ou seja, onde estavam plantadas as uvas, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor, repita comigo, então, mais alto, então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Veja que aqui fica claro que foi o Espírito de Deus que se apossou dele de tal maneira. Estamos falando sobre capacitação sobrenatural. Queridos, eu tenho falado aqui uma frase que no português ela não tem nexo, ela não é coerente. E a frase é que nessa vida nem tudo é espiritual, mas na verdade tudo é espiritual. Então olha só, queridos, aqui de repente Sansão está caminhando junto com seus pais, nem tão junto. Depois aqui o texto mostra, e muitos dos teólogos estudiosos imaginam que eles estavam viajando junto, mas não tão perto, por causa da tensão que essa situação estava, vamos dizer assim, que havia sido gerada entre eles. Talvez Sansão estava indo um pouco mais à frente, afoito, os pais um pouco mais para trás, chateados, pensativos, do tipo, meu Deus, mas esse rapaz, ele poderia escolher qualquer mulher entre o povo de Israel, ele vai escolher logo dos filisteus, nossos piores inimigos, um povo que está dominando sobre Israel, e ele vai fazer isso aí. Então é óbvio que existia uma tensão entre eles, tanto que diz aqui, ó, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram, ou seja, e quero dizer aqui, queridos, que houve essa comparação como quem rasga um cabrito, porque era muito comum no Oriente, eles pegarem cabritos, pegarem ovelhas, né, cordeirinhos, né, matarem o bichinho, e antes de assar, eles simplesmente rasgar com as mãos. Só que você não poderia fazer isso com um leão. E foi exatamente isso que Sansão fez. A Bíblia diz que, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Ou seja, não usou um cutelo, não usou de uma faca, não usou de uma espada, ele simplesmente usou as mãos. Queridos, aqui essa situação, ela nos mostra exatamente a nossa vida. Sansão estava indo, né, na cabeça dele para ter um encontro com a sua esposa, ou com aquela que haveria de ser a sua esposa. Mas de repente surge um leão, bramando ou bramindo, como outras traduções dizem, ou rugindo, que é tudo a mesma coisa. Vem um leão bramando contra Sansão, mas a Bíblia fala que Sansão simplesmente pega daquele leão e o rasga no meio. Algumas coisas nós precisamos pontuar aqui, amados, mas a primeira de todas é entendermos que isso aqui foi, sim, uma capacitação sobrenatural. Sansão fez o que nenhum homem poderia naturalmente fazer. Diga, Sansão fez aquilo que naturalmente nenhum homem conseguiria fazer. Queridos, eu de certa forma entendo por que às vezes algumas pessoas acham que certos formatos, eu sei que Deus entende o que vou falar agora, Deus entende, certos formatos de reunião de igreja, eu já ouvi gente falando, eu acho essa coisa de igreja muito chata, é muito parado.
Claro, queridos, quando nós não tocamos nessa atmosfera de milagres, que o povo de Deus não só pode, mas deve andar. Diga, o povo de Deus deve andar debaixo dessa atmosfera, onde capacitação sobrenatural é algo natural. Queridos, está na hora de nós como igreja vivermos naturalmente o sobrenatural de Deus. Veja que Sansão naturalmente agiu no sobrenatural e pá, rasgou aquele leão. Então esse é um ponto, ou o principal na verdade para nós hoje. Mas é interessante nós entendermos uma coisa: por mais que isso para os pais de Sansão fosse algo ruim, estranho, talvez inadequado, era plano de Deus. Era plano de Deus. Deus queria inserir Sansão dentro do povo, lá no meio dos filisteus. Levante a sua mão direita e diga: Deus, obrigado, porque nem mesmo um leão capaz de matar não só Sansão, mas Sansão e seus pais, muito obrigado, porque tão somente Sansão conseguiu despedaçar esse leão. Por quê, queridos? Porque eles estavam dentro do querer de Deus. Eles estavam dentro da vontade de Deus. Era a vontade de Deus, quer dizer, Sansão estava. Sempre que você, entenda isso, sempre que nós estivermos dentro da vontade de Deus, até mesmo leões podem se levantar contra nós, mas nós não seremos atingidos. Deus vai lhe dar uma capacitação sobrenatural para você vencer esses desafios. Quantos leões será que já não se levantaram contra você, meu irmão? Talvez não leões naturais, mas eu quero contar uma história para vocês. Uma vez a gente era metido a jogar bola, metido a surfar, não sei mais o que. Um atleta, jogador de taco, um mito nos tacos, né? Pá, bolita então, as verdas, limpos, escapes, o cara sabia tudo. Essa nova geração aí não sabe nada disso, sabe de nada, inocente. Mas eu lembro uma vez que nós estávamos jogando e eu saí do ataque e fui jogar na defesa para ajudar meu time. A gente só tinha que matar tempo para ganhar a partida. E eu disse: eu vou lá para baixo. E veio uma bola assim, aquelas enfiadas, e eu, assim como ela veio, eu bati. E ela, quem é que teve que buscar? Eu. E ela tinha entrado numa casa. Eu não estava indo roubar nada, só fui buscar a nossa bola. Só que eu não sabia que eles tinham um cãozinho. E eu posso garantir para você que ele era endemoniado. Que ele realmente era um pitbull até, né? Não tinha como eu vencer ele na corrida. Mas foi muito interessante, queridos, porque na hora eu só tinha uma alternativa, era tomar autoridade. E foi o que eu fiz. E aquele cachorro, na mesma velocidade que ele veio para me atacar, com aquela raiva, ele parou e congelou na minha frente. E eu congelado na frente dele. E ali eu fui saindo, glorificando a Deus. Não te mexe. Mas ali eu vi o sobrenatural de Deus. Não consegui despedaçá-lo, mas ele quase me despedaçou. Mas Deus ali me guardou, amados. E quantas vezes nós já vimos o sobrenatural de Deus? Quantas vezes nós já vimos o sobrenatural de Deus? Capacitação sobrenatural sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que às vezes em situações com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, com o seu salário,
com as suas finanças, no seu emprego, você vai se deparar com um leão feroz, talvez até mesmo com um pitbull. Porque isso é normal da vida, queridos. Jesus já nos deixou bem claro: nesse mundo vocês vão passar por aflições. E eu acho que ô profeta, ô pastor, quantas vezes mais tu vai citar esse texto? Eu acho que pelo menos quase que eternamente, até Jesus voltar ou eu for levado daqui, amados. Por quê? Porque eu sinto que parece que ele não entrou ainda na nossa cabeça. E veja que eu disse na minha também. Porque quando Jesus disse: nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo o quê? Literalmente, que no mundo nós vamos passar por aflições. Só que eu tenho uma certeza, uma convicção no meu coração, na minha mente, que o diabo, depois que a pessoa se converte, o diabo, e às vezes até alguém mal instruído dentro da igreja, não estou dizendo a nossa, mas como um todo, ensina, ou a pessoa entende que ela, pronto, agora eu entrei na igreja, eu sou da família da fé, eu nunca mais vou passar por problema. Gente, isso é uma loucura, isso é quase que uma demência espiritual. Entenda que nós vamos passar sim por grandes problemas, por grandes dificuldades. Aí alguém vai dizer: tá, mas então qual é a vantagem de ser cristão? Eu lhe digo, a mesma Bíblia que diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Essa mesma Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A mesma Bíblia diz que: e depois de terdes vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Ou seja, nós temos a promessa. Jesus diz que nós vamos passar por lutas, mas a mesma Bíblia nos promete que nós vamos vencer todas elas. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Então eu quero dizer para você, nós já estamos há alguns anos pregando o Evangelho. Você pode ter certeza que nesses anos eu passei por muitas lutas. Lutas que talvez chegaram, não foi nem no meu ouvido, foi lá dentro do meu ouvido, lá no meu cérebro, dizendo assim: ó, pronto, agora está na hora de você desistir. Já entendeu que não vai dar certo? Já entendeu o que é que desenha? Mas aqui dentro eu não deixei penetrar. Aqui dentro ficou a fé, dizendo: em Cristo tu és mais do que vencedor. Em Cristo tu és mais do que vencedor. Então tem horas, queridos, que você vai, mesmo com todas as promessas de Deus, você vai se deparar com, de repente, um leão. Uau! Imagina como é que foi Sansão caminhando, de repente um leão na frente dele. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez domingo passado você veio aqui, você recebeu uma palavra, terça, não sei. Talvez você veio ontem nos jovens, e você recebeu uma palavra, você saiu daqui motivado. Mas de repente, no meio do caminho, um leão se levantou. Estou aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida, para profetizar sobre a tua vida. Da mesma forma como eu profetizei sobre a vida do Clóvis na terça-feira, quinta-feira, eu não estou puxando para o meu assado, gente, mas eu posso dizer uma coisa: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei exatamente o Deus que eu tenho crido e tenho pregado, amados. E eu sei que você sabe o Deus que você crê, o Deus que você ama, o Deus que você se entregou. Agora eu peço para você: não se deixe levar pelo medo deste leão que se levantou, porque você tem poder em você mesmo para romper, para rasgar no meio essa dificuldade. Você só precisa se levantar e dizer: Deus, eu sei que o Senhor vai me usar, eu sei que o Senhor vai me dar poder, eu sei que o Senhor vai me dar poder sobrenatural, capacitação sobrenatural para avançar sobre isso. Eu não sei como você chegou aqui hoje em relação talvez ao seu casamento, aos seus filhos, aos seus pais, às suas finanças. Mas eu quero garantir para você, e eu profetizo isso sobre você: Deus está derramando hoje de uma capacitação sobrenatural sobre a tua vida. Diga, levante a sua mão direita aos céus e diga: Deus, obrigado. Eu recebo hoje uma capacitação
sobrenatural. Ou você acha que foi o que matou aquele Golias? Uma pedra? A habilidade profissional de Davi para atirar pedras usando um estilingue? Não, amados. Qual foi a habilidade sobrenatural? Foi o próprio Espírito Santo que estava, da mesma forma como esteve com Sansão. Sansão, a Bíblia fala que o Espírito se apossou dele, de tal maneira, se apossou dele, de tal maneira. Essa é a chave para nós. O Espírito de Deus pôde se apossar de Davi. O Espírito de Deus pôde se apossar de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O Espírito de Deus pôde se apossar de José, pôde se apossar de Abraão. Será que o Espírito Santo de Deus pode se apossar de todos nós nessa noite? Se Ele pode, dê uma resposta para Ele. Diga: Espírito Santo, vem e me possua. Diga: Espírito Santo, toma posse de mim nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Diga: Espírito Santo, eu quero ter essa capacitação sobrenatural para vencer esse mundo de lutas, de desafios que eu tenho enfrentado, que a minha casa tem enfrentado. Eu repito, eu não sei de que ordem sejam esses desafios, mas Deus é maior. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. É noite, queridos, para quando nós começarmos agora aqui a louvar, a adorar a Deus, é hora de você levantar suas mãos, sabe? O mais alto que você pode, simplesmente dizer: Espírito Santo, Espírito Santo, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, sabe? Você entrar na presença de Deus. Nosso Deus é Deus de sobrenatural. Oh, Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Deus quer nessa noite tomar conta do nosso ser. Queridos, eu não sei se vocês lembram, mas preste atenção. A Bíblia fala que quando Sansão tomou daquela queixada, preste atenção nisso. Quando Sansão tomou nas suas mãos aquela queixada, e ele feriu ali 1000 homens com um pedaço de osso, a Bíblia diz a mesma coisa, que o Espírito do Senhor se apossou dele. Cada uma das vezes que nós vemos um profeta de Deus se levantando no Antigo Testamento, e esse profeta trazendo um alinhamento, uma direção para o povo, dizendo: ó, dessa vez vocês sobem, dessa vez vocês não sobem, dessa vez vocês fazem, dessa vez vocês não fazem. Todas as vezes a Bíblia fala: e o Espírito se apossou do profeta, e o Espírito tomou o profeta de tal forma. Quem sabe nós deixarmos nessa noite o Espírito Santo se apossar de nós, queridos. Quem sabe você deixa nessa noite o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Vamos todos ficar de pé, queridos, vamos adorar. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos buscar esse Deus poderoso. Vamos adorar esse Deus poderoso.